cada um de nós tem com objetos de barro é um dos pontos comuns do nosso cotidiano. Muitas vezes só conhecemos a peça no seu estado definitivo. Propomos-nos dar-lhe a conhecer alguns pormenores interessantes do processo de fabricação. A preparação das matérias-primas, sua mistura nas devidas proporções e todo o ritual que envolve esta fase inicial da preparação dos materiais encontra-se rodeada de um certo secretismo. Os conhecedores do assunto inibem-se de certa forma em revelar pormenores. Trata-se de um conhecimento que tem sido transmitido de pais para filhos e que se pretende manter restrito. Contudo, a grande maioria dos componentes provém do subsolo da região. Todavia, as suas proporções na mistura final constituem a alma do negócio, variando mediante a finalidade do objeto a modelar. Os componentes, depois de previamente misturados, são triturados, obtendo-se um fino pó ao qual é adicionada a água. Da quantidade de líquido que será incorporado, resulta uma pasta com características variáveis em função do tratamento que se pretende dar. Analisemos primeiro o tratamento mecânico. Após a mistura, a massa tem de ser compactada, por forma a permitir o seu corte em partes iguais, sendo posteriormente introduzida na prensa, que lhe vai transmitir a forma final. Está completamente arredada deste processo puramente mecânico. Necessidades de produção favorecem estes sistemas pelo seu custo facilmente amortizável. O objeto moldado não dispensa um último acabamento manual, como que a completar o trabalho realizado pela máquina. Outra possibilidade de tratar o barro é no estado líquido. Utiliza-se um tambor rotativo para efetuar a mistura. O produto resultante é coado, garantindo-se a sua liquidez através de um sistema de pás rotativas. O líquido permite a feitura de peças ocas mediante a utilização de moldes de gesso que absorve a umidade contida no seu interior.
Passados alguns minutos, torna-se necessário retirar os excedentes. O barro vai solidificando, atingindo-se o ponto em que a desenforma é possível. Esta fase é bastante sensível e delicada, na medida em que a peça moldada apresenta-se extremamente frágil, sendo manipulada com cuidados redobrados. Alguns acabamentos de pormenor são necessários, particularmente neste caso do Menino Jesus. Braços e mãos moldados à parte são colados ao corpo, obtendo-se uma peça pela qual existe uma grande procura. O tradicional presépio madeirense utiliza, dando-lhe o devido destaque.
tradicional de trabalhar o barro é moldá-lo na roda. Um sistema rotativo que permite ao oleiro dar a forma desejada ao barro. Antes, porém, o material sofre uma amassadura e pesagem. Cada peça a moldar tem o seu peso específico em termos de matéria-prima. Desta forma, o oleiro que vai trabalhar o barro na roda tem à sua disposição a quantidade exata para moldá-la. De ilusão. Agostinho Sargo, 63 anos de idade, 40 de profissão, tem apenas à sua disposição o barro, água, canavieira e as suas mãos. Como que num golpe de magia de uma massa disforme começa a surgir uma forma definida. O produto final está condicionado pela imaginação e técnica. Como não há bela sem senão, este processo encontra-se praticamente em vias de extinção. Como é facilmente perceptível, trata-se de um sistema moroso e dispendioso, existindo ainda uma outra condicionante importante. Nos nossos dias, não é fácil encontrar quem queira aprender o ofício. É um processo de aprendizagem lento e difícil. O ofício de oleiro não apresenta grandes fascínios nem perspectivas de futuro para os nossos jovens, quebrando-se a corrente de transmissão de conhecimento entre gerações.
acompanhar José Carlos Jasmins, 42 anos de idade, 28 de profissão, a moldar uma bilha. Das formas surge lentamente, à medida que o oleiro, com a sua arte, vai moldando o material e aqui sim o aspecto criativo sobressai. Usa-se o sistema de moldar duas metades, sendo mais fácil a sua manipulação para depois serem unidas. Neste caso particular da bilha, assistimos a um fenómeno interessante. Originalmente, a peça foi projetada para ter uma determinada aplicação, provavelmente a armazenagem de géneros, mas aos poucos descobriram-se novas utilizações, nomeadamente como objetos de decoração. A decoração pode ser um novo horizonte para a olaria de roda. A arte e o ofício têm de se adaptar às novas realidades, estando inclusivamente em questão a sua existência futura. Independentemente do processo de fabrico, todas as peças passam pela fase de secagem, por forma a se libertarem dos últimos vestígios de umidade. Após esta fase de repouso, segue-se o forno.
O fogo purificador provoca reações químicas que resultam na consolidação do barro, transmitindo-lhe rigidez, mas igualmente fragilidade. Uma vez terminado o processo da cozedura, as peças são retiradas. As defeituosas são postas de parte. As restantes seguem o seu rumo determinado em função do produto final que se pretende obter. Trata-se do vidrado, um processo de acabamento através do qual se garante a coloração das peças ou um simples brilho exterior. Os objetos são banhados numa mistura de água com produtos químicos que vão proporcionar o efeito do vidrado. As peças ficam cobertas por um fino pó. Uma vez retirados os excedentes, os objetos estão prontos para serem arrumados, avançando diretamente para o forno elétrico, por forma a consolidar o composto químico. Estes processos demoram o seu tempo, vamos ver em pormenor uma outra possibilidade de acabamento de uma peça em barro. Neste
caso particular, trata-se do Menino Jesus, conseguido a partir do barro líquido através dos moldes em gesso. Nesta situação específica, toda a lentidão do processo é realçada. Cada fase de acabamento da peça é simultaneamente um ritual. A colocação dos olhos, o acabamento da cabeça, a coloração do corpo obedecem a regras que o mestre artista conhece como ninguém. O grau de exigência que o artífice impõe ao seu trabalho entra muitas vezes em conflito com as condicionantes comerciais inerentes a esta atividade. Mas conheça o artista Eugênio Marques da Silva de seu nome, 58 anos de idade, dos quais 29 dedicados à olaria. O Menino Jesus é uma peça da sua autoria. Desde o molde ao último retoque na pintura, a sua mão está sempre presente. Mestre Eugênio é o único artífice que desempenha esta função, mas encontra-se apostado em transmitir a sua arte aos mais novos. Com enorme mestria que Eugênio Batista manobra ao fino pincel a pistola de ar comprimido.
Estamos de volta ao processo do vidrado. O resultado final é espetacular. O calor do forno e os produtos químicos deram às peças um acabamento superior, tanto a nível do brilho como da coloração. Foi o nosso contributo para uma melhor percepção deste trabalho, arte, que é moldar o barro. Estamos certos que na próxima vez que tiver à sua frente um objeto de barro, o vai encarar de uma forma diferente.